introdução para o pessoal num tema que você fala muito, acompanha as lives, né? Sobre como é que surgiu essa questão do anarcocapitalismo, né? Que foi numa escola, né? Lá nos Estados Unidos, se não me engano, né? Foi. É Foi interessante. na Universidade da Virgínia. Eu vou mostrar o livro. O nome da autora é Nancy McLean. É um livro muito interessante. Ela pegou as atas da fundação disso. Uma criança negra entrou numa escola branca porque a Suprema Corte determinou, e aí a extrema-direita ficou empolvorosa, porque é assim, é uma interferência da justiça no meu direito privado de ser racista, sabe? Aí no reitor da Universidade da Virgínia se reuniu com um economista jovem, em 1956, para criar um combate a aos direitos civis, como a gente chama aqui, direitos humanos, né? A interferência nas escolhas individuais. Essa autora, Nancy McLean, faz o histórico nesse livro, Democracy in Chains, né? Certo? Interessante. Então, então, ela conta como esse pessoal começou na Universidade da Virgínia, depois e receberam muita verba, principalmente a verba do petróleo, dos famosos irmãos Koch, Koch. Aí eles vão se mudam depois para a Universidade de Brown, né? Eram na Virgínia, se mudaram para a Universidade de Brown. Não sei se é a Universidade de Brown, é na Geórgia, posso estar enganado. Aí eles começaram a se infiltrar nas escolas de economia americana, certo? E em 1974 eles conquistaram a direção da Associação de Economia Americana. É como se fosse a CAPES deles, que distribui verbas para pós-graduação americana, graduação e pós-graduação. Aí eles passaram a ter o domínio completo de todas as bolsas de graduação, de mestrado e doutorado. E começaram a formar em massa gente com essa teoria, chamada teoria da escolha pública, que o nome é muito bonito, teoria da escolha pública. Isso é muito legal, né? Pois É, é, muito bem envelopado, né? o público está escolhendo, que bom, mas na verdade é assim. A teoria da escolha pública diz que o Estado não deve mudar as regras, sabe? O respeito aos contratos. Então, o Estado, a justiça, não podem interferir nas escolhas individuais e nos contratos que são feitos. Ele não pode criar direitos acima dos direitos individuais. Só existem direitos individuais, como dizia Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, vou mostrar a frase dela, outra bandida, né? Ela, inclusive, ela dizia que não existia sociedade, né? Só existiam Exatamente. indivíduos. Eu vou mostrar aqui, é um começo do livro de um autor francês, vou botar aqui na capa. Boa noite, Arthur Brandão, tá aqui nos acompanhando, disse que é aluno do professor Sobral aqui, chegou Um agora. abraço. Boa noite. Olha, o nome do livro é O Fim da Classe Média, a fragmentação das elites e o esgotamento de um modelo que já não constrói sociedades, em francês. Christophe Guilly, certo? Entende? Uhum. Aí a frase aqui da maldita, chamada carinhosamente pelos ingleses de a vaca. Ai, não achei, ó. Tá aqui, é o começo, na introdução. Vou botar bem grande, deixa eu ver se dá para ver. There is no society. Não sei se dá para ver a primeira frase. Dá pra ver. Não existe sociedade, né? Sociedade não existe. Então, é esse o objetivo dele. Só existem indivíduos. É o mesmo esquema das capitanias hereditárias, tá? Mesmo esquema. E aí é o quê? Por quê? Porque é o mesmo esquema do começo do capitalismo. Muita gente da esquerda está iludida, acha que o capitalismo trouxe progresso. Ele trouxe progresso em alguns locais onde houve revolução.
Essas revoluções não instauraram o capitalismo como a esquerda brasileira, na maioria, pensa, sabe? O capitalismo já está instaurado. O que essas revoluções fizeram é que a pequena burguesia passou a ter direitos, entende? Passou a ter direitos. Mas, de modo geral, o capitalismo é aquela selvageria da colônia. É a Sim. selvageria de ingleses, franceses, Que aí holandeses, depois foi espanhóis e se portugueses. institucionalizando, seria isso? Em alguns locais, Aham. nos locais onde a Revolução foi vitoriosa. E onde é que ela foi? Na Inglaterra, no século XVII, nos Estados Unidos, no século XVIII, depois na França, no século XVIII também. Aí, na Alemanha, em 1870, o chanceler alemão Otto von Bismarck sacou que era perigoso manter o capitalismo selvagem, transforma o capitalismo, cria o que se chama Estado Social, entende? Então, surgiram ilhas de capitalismo com uma legalidade organizada. Mas o verdadeiro capitalismo estava na África, na América Latina, na Ásia, certo? Aí as pessoas acham que esse era o capitalismo atrasado. Não, esse era o capitalismo real. Esse era o capitalismo que sustentava o centro. O, o, a economista francês acabou de sair com uma pesquisa de, pelo menos, se eu não me engano, 500 anos. Deixa eu ver se eu acho aqui, para que as pessoas olhem, né? Mostrando o quanto de dinheiro foi levado dos países periféricos. Está aqui, achei. Olha, as pessoas vão procurar, assim, tem aqui WBOP. Está vendo WBOP? Sim, sim. Aí a pesquisa está bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Troca desigual e relações norte-sul. Evidência dos fluxos de comércio global e do balanço de pagamentos do mundo. Aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, em negrito. Certo? Não é 500 anos, é de 1800 a 2025. Interessante. Eles fizeram todas as tabelas do fluxo de riqueza que saiu do mundo para sustentar esse capitalismo regulado e organizado, tá claro? E isso distorceu a cabeça da esquerda. A esquerda, de modo geral, muita gente boa achava que as áreas atrasadas não eram capitalistas, que o capitalismo se desenvolveu naturalmente da forma que Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha se desenvolveram e era para onde os países iriam, sabe? Tudo farsa, fácil. A esquerda foi por um caminho, uma compreensão errada, entende? Errada do mundo e sobre o funcionamento do capitalismo, achando que o capitalismo se sustenta com a produção industrial, sem considerar os fluxos de matéria e energia, sabe? Sem explorar a gente, sem explorar a natureza, sem extrair minério. Tá claro. O capitalismo é o sistema mais, o pessoal diz, o mais eficiente, o mais ineficiente de todos, porque ele precisa constantemente da entrada de matéria e energia externa. A Rosa Luxemburgo percebeu um pouco isso. Disse, não, o capitalismo não sobrevive sem mercados externos. Foi uma... Peço até perdão, Rosa Luxemburgo, né, lá, sabe? Perdão espiritual, Sim. mas é insuficiente. Lá onde ela esteja, não é pelos mercados, é fluxo de matéria e energia, é uma coisa física, da ciência física, sabe? Da entropia, da termodinâmica, entende? É isso.